Ezequiel 2, de 1 a 10. E disse-me: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé e ouvi o que me falava. E disse-me: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes, que se rebelaram contra mim. Ele e seus pais prevaricaram contra mim até mesmo este dia. Até este mesmo dia. E os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. E eu te envio a eles, e eles lhes dirás: assim diz o Senhor Jeová. E eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. E tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que sejam sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assustes com os seus rostos, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, que ouçam, quer deixe de ouvir, pois são rebeldes. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo. Não sejas rebeldes como a casa rebelde. Abre a tua boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela estava um rolo de livro, e estendeu diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora, e nele se achavam escritas lamentações e suspiros e ais. Ó Senhor, tua palavra venha, Senhor Deus, aleluia, nos alertar, nos edificar, e que ela esteja guardada profundamente em nosso íntimo interior, coração, para sempre estarmos lembrando dela e vivendo esta palavra para teu louvor e a tua glória. Em nome de Jesus, Pai, te pedimos e agradecemos. Amém. Aqui está um ofício de um profeta, o chamado, a vocação de um profeta. Claro que existem aqueles que foram separados por Deus para este excelente ofício, não é para todos, mas de um modo geral, nós como igreja, cada um de nós, independente de ser pastor, apóstolo ou algum oficial da igreja, todos nós somos missionários e somos profetas, porque nós estamos falando, anunciando e evangelizando em nome de quem? Nome de Jesus. E o Senhor diz: quem recebe vocês, recebe a mim também. Quem rejeita vocês, está rejeitando a mim, diz o Senhor. E aqui nós vemos a vocação, o chamado do profeta Ezequiel. Ele teve a visão de um rolo de livro. Esse rolo de livro representa as palavras do próprio Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas toda palavra que procede da boca de Deus, da boca do Senhor. E Ezequiel ouve aqui uma palavra do próprio Deus, e ele escreve: e disse-me: filho do homem, ponte em pé e falarei comigo. É por isso que é uma questão de educação. Em todo lugar onde as pessoas são homenageadas ou precisam prestar atenção, e nós aqui também, antes da leitura da palavra, a gente se põe de pé. Isso representa o quê? Reverência. E também em momentos de colação de grau, de formatura, de homenagem, alguém vai falar alguma coisa para nós. Se nós estiver sentado, deve, em atitude de respeito, se colocar de pé. Está entendendo? Coloca de pé, porque alguém vai dirigir a você uma palavra, e não é qualquer palavra, é algo que a gente precisa prestar atenção, porque a pessoa vai nos dirigir algo importante.
filho do homem, coloque-se de pé. Nas Forças Armadas, a Ordem Unida, eu me lembro quando eu estudava no colégio da Polícia Militar, todos os professores, antes de entrar na sala, o xerife da turma, cada um de nós era por o mesmo xerife da turma, todos passavam por este momento. E aí, antes do professor entrar, ninguém recebia o professor sentado. O xerife, logo quando o professor abria a porta, trava, ouvia logo a voz de comando: atenção turma, sentido. Aí todo mundo ficava de pé, em respeito ao professor. Ponte de pé e falarei contigo. O que é que o Senhor estava falando para Ezequiel? Que eu vou lhe falar agora, não é para que você fique relaxado, como se não tivesse interessado em ouvir, porque o que eu vou lhe dizer é para que você fique bem atento, viu? E espante o sono. Por isso, quantas vezes a gente está no lugar, é bom a gente, se está com sono, né, levantar, para poder continuar prestando atenção. Entrou em mim o Espírito quando falava comigo. Antigamente a manifestação do Espírito era assim, e hoje o Senhor está cumprindo a sua palavra que diz: todos os dias estarei convosco, não deixarei vocês sozinhos. Somos templo e morada do Espírito, quer aqui, quer lá fora, onde quer que estejamos. Somos igreja, somos do Senhor, então o Espírito do Senhor está em nós. É isto que João Batista disse: eu batizo vocês com água, eu ensino vocês na vida cristã, para o arrependimento é o início de tudo, mas aquele que vem após mim vai batizar vocês, vai inserir vocês na igreja, vai batizar vocês com o Espírito. Aí nós somos hoje morada e templo do Espírito. Mas aqui foi uma oportunidade ímpar, Ezequiel teve, né? E disse-me, então entrou em mim o Espírito. E hoje nós somos morada deste Espírito, hein? Entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Quem é a ovelha de Jesus, ouve a voz do Espírito. Presta atenção. Assim como nós, quando era pequeno, a gente distinguia a voz de manhã, de pai, de longe, não era não? Cadê Joãozinho? Eu já sabia. Eu já conhecia de longe, aí eu já me aprumava. E disse-me: filho do homem, eu te envio. O Senhor enviou Ezequiel, e Jesus também disse para os seus discípulos: fiquem em Jerusalém, aguardem até que do alto vocês sejam revestidos de poder, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. E o Senhor nos convoca também e nos envia: ide, pregue o Evangelho, anuncie o Evangelho. Esta missão o Senhor deixou para nós, não foi dada a anjos, mas nós tivemos este privilégio, esta grande honra: ide ao mundo, pregue o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Eu te envio aos filhos de Israel. Olha que o Senhor veio para os seus, e os seus não receberam. Primeiramente o Senhor se preocupou com a nação que se chama a nação de Abraão, de Isaque, de Jacó. E a palavra de Deus diz que o Senhor vai começar o seu juízo, o seu julgamento
pela sua casa. E se é assim, onde vai comparecer e justificar o ímpio e pecador? Eu te envio primeiro aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim, ou o povo que se chama povo de Israel, rebelde, estava assim. Rebelaram contra mim, diz o Senhor. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até este mesmo dia. Prevaricar, palavra que não é muito comum a gente usar no linguajar cotidiano. O que significa prevaricar? É quando a gente recebe uma incumbência para determinada missão e não cumpre, e não faz aquilo que é a sua atribuição. Então esta pessoa que deixa de fazer o seu dever, ela está prevaricando. Quando nós nos decidimos para Jesus, e aí a gente aceitou ser batizado nas águas, naquele momento a gente estava dizendo para Deus assim: eu serei fiel até o fim, em qualquer circunstância. Eu renuncio o pecado e te recebo como meu Senhor, o meu único Salvador, e serei fiel até a morte, e não deixarei de orar uns pelos outros, e manterei o culto ao Senhor, e andarei nas tuas obras, Senhor. Foi isso que nós votamos no dia que o ministro do Evangelho perguntou para nós: você está arrependido dos seus pecados? A gente afirmou, balançou a cabeça assim. Você confessa que Jesus é o seu único suficiente Salvador? Você vai ser fiel até o fim, aconteça o que for? E a gente emocionado disse sim, sim, sim. Então, conforme a sua vontade, diante das testemunhas que aqui estão, eu, como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí a gente lembra que Deus, Ele não se agrada de voto de tolo, não é? A gente, quando não vota, não é obrigado a cumprir, mas no instante que a gente votou, a gente é então obrigado a cumprir. A gente não falou, mas disse diante de quem? De qualquer um? Diante do Senhor. E diante de Deus não se deve brincar, porque o nosso Deus, a Bíblia diz que Ele é fogo consumidor, e a Bíblia nos ensina: olhe, guarde o teu pé quando entrar na casa do Senhor, esteja disposto e pronto mais a ouvir do que a falar, ou seja, prestar atenção, e não emprestar os lábios a conversas e palavras que são hipocrisia, não é verdade, é mentira. Com Deus não se brinca. E o Senhor disse: seus pais prevaricaram contra mim, até o dia de hoje estão assim, e os filhos são de semblante duro. Olha aí o que acontece quando a gente deixa de fazer as coisas agradáveis a Deus, para de orar, para de ler, meditar na palavra, para de congregar. Olha as coisas que vêm, aproveitando este lance de ociosidade, e os filhos acompanhando o mesmo exemplo. Aí a gente vê pais e mães se comportando desta maneira. Quer que ore pelo seu filho, quer que seu filho seja uma pessoa de bem, e que seja bom em tudo, e que seja próspero. E o seu exemplo? O que é que o filho e a filha estão vendo no seu pai de exemplo?
vê que seu pai e sua mãe são tementes a Deus, são reverentes ao Senhor, estão em compromisso com Deus. O que é que os filhos estão vendo os pais fazerem? Será que os filhos estão vendo assim? Meu pai e minha mãe na igreja é uma coisa, mas aqui em casa e lá fora é outra coisa. E aqui está uma história que hoje se repete: os filhos, semblante duro, obstinados de coração, ou seja, teimosos, renitentes, rebeldes. É isso que o pecado faz. É isto que o afastamento, o desvio das coisas de Deus faz na vida de uma pessoa. Aí o Senhor querendo consertar, como os nossos pais, eu nunca esqueço, nossos pais sempre quis nos consertar, porque o coração da criança já vem rebelde por causa da sequela do pecado, mas a Bíblia diz: a vara da correção afugentará isso dele. E quando eu era pequeno, eu guardo algumas expressões dos meus pais, que dizia assim: estou gostando, viu? Você está achando bom ficar desse jeito, né? Vai trocar a roupa, que roupa suja é essa? Parecendo um bulambo. Isto é hora, vai tomar banho, vá. E assim era o tipo de reclamação, porque a gente precisava se endireitar, tomar banho, né? Tá bonito, viu? Passando da hora de comer, tu tá fazendo boa coisa. Não era assim os nossos pais reclamando, mas a reclamação deles é para o nosso bem. A gente gostasse ou deixasse de gostar, estávamos sob o seu auspício, sob a sua direção. Eles, nosso tutor, a gente tinha que reconhecer: eu estou falho, eu preciso me consertar, eu estou muito teimoso, estou muito relaxado. E algumas vezes a gente fazia tanto que caía no cipó, porque merecia, que já estava demais. E aí o povo de Deus estava desse jeito. E o Senhor chamou Ezequiel para avisá-los que eles não estavam indo bem não, hein? Estavam pensando que estava tudo normal, maravilhoso, estavam indo de mal a pior. E aí o Senhor chamou Ezequiel e disse que ele iria ser enviado a grupo de pessoas que estavam se comportando deste jeito, que ele não esperasse, e quando ele fosse falar, que as pessoas iriam aplaudi-lo e abraçá-lo, iam ficar contentes, satisfeitos. O Senhor falou: olha, eu vou lhe enviar, mas esteja certo, você vai lidar com um pessoal rebelde, duro de coração. Agora eles ouçam, deixem de ouvir, mas eles precisam ouvir, para que depois não digam: eu não falei, ninguém me avisou. E o Senhor disse assim: eles são de semblante duro, obstinado de coração, eu envio vocês a eles. O Senhor envia a mim e você a esse tipo de pessoas que estão, não é que dizer lá fora não, viu? No meio, né? No seio da igreja, precisando de consertar. E este eu me incluo também, eu preciso de conserto. Todos nós precisamos parar para olhar para Deus: Senhor, sonda o meu coração, vê se há algum mal em mim e me guia por caminho eterno. E você, Ezequiel, vai dizer assim: olha, assim diz o Senhor Jeová. Olhe, quando alguém diz falar em nome do Senhor, algumas expressões são próprias do Senhor. A pessoa não vai ficar falando como se ela estivesse dizendo. Não, aqui Ezequiel, você vai chegar a ela e vai começar assim dizendo: assim diz o Senhor Jeová. Aí você começa a acreditar
na profecia, na palavra de Deus. Agora, quando é a raiva da pessoa, a indignação da pessoa, e a gente vê que não é um profeta digno de confiança, porque se atrapalha nas expressões. E quando a gente lê a Bíblia e fica ouvindo aquele que se diz profeta falar, alguma coisa não está casando. Está falando porque conversou com um com o outro, soube de algum enredo, e aí vem para a igreja, como se fosse algo inédito que ninguém sabe, mas ele está sabendo, aí ele lança. Mas aquele que é espiritual discerne bem as coisas espirituais. E é bom até a gente nem saber de nada, porque quando a gente está assim, né, a gente fala de uma maneira assim, com a autoridade do Senhor, não porque a gente ouviu falar, não para ficar dando indireta para ninguém, mas aquele que está precisando ouvir, vai entender muito bem que o Senhor está falando, para que a gente se aprume, ande do eixo e não se perca, me seja salvo. E você vai chegar para eles e vai dizer: assim diz o Senhor Jeová. E eles quer ouçam ou quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde. Você vai chegar lá, vai falar para eles, você vai lidar com rebeldes. E diz mais aqui: hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Então cada um de nós é um profeta. Você está onde? No trabalho? Você está em casa? Você está na rua? Você é um instrumento na mão de Deus. Não para falar coisas que a gente acha, não, impulsionado e dirigido pelo Espírito, porque tudo que vem de Deus abençoa. O que vem do Senhor, como a Bíblia diz, as bênçãos do Senhor, e também a palavra de Deus, é claro, as bênçãos do Senhor nos enriquece, podemos dizer, nos salva, nos avisa, né? Nos adverte para o bem, e não acrescenta dor. Não. A reclamação de pai e de maninha, não acrescentar aqui, não, é para o nosso bem. Não vai acrescentar tormento. Estou depressivo porque manhã reclamou, pai reclamou. Assim endireitar e tomar juízo, que é melhor, né? Estou depressivo porque meu pai falou duro comigo. Depressão é se consertar. Eu repreendo e castigo a todo quanto amo. Seja pois zeloso e se arrependa. Então nós somos como Ezequiel, enviado pelo Senhor, para alertar, para avisar, para ser um vaso das mãos de Deus, uma atalaia. Porque a gente tem que estar advertindo, como a gente foi advertido, né? Algumas vezes na vida, alguém chegou para nós, bateu no nosso ombro, chamou o canto, olha, eu quero ali, aqui entre nós e tal. Aí a gente então reconheceu, baixou a cabeça, muito obrigado, porque eu estava pensando que estava agindo certo, estava fazendo as coisas como deveria ser, mas muito obrigado pelo seu aviso, pelo seu alerta. E tu, filho do homem, não temas, por quê? Quem foi que mandou falar? O Senhor mandou falar. Se Ele mandou, Ele garante, Ele sustenta, Ele providencia tudo. Então, como Ele disse, ouçam ou deixem de ouvir, não temam suas palavras. Ou seja, Ezequiel já foi avisado que eles, por serem rebeldes, não iriam aceitar, iriam contra-argumentar com palavras duras, ofensivas, e não é assim. As pessoas rebeldes que não querem consertar, se arrepender, quando a gente vai avisar da parte do Senhor, não gosta não, viu?
Não gosta não. Aí sai por aí, procurando aqueles que concordam com ele ou com ela, para deturpar os fatos e dizer que chegou lá na igreja e teve um irmão e irmã que tratou mal, que não sei o quê, e falou da sua maneira, né? Contou a sua história. Mas quando vai se verificar os fatos, não é bem assim não. A pessoa está procurando um álibi, uma desculpa para aí dizer, já estava fora mesmo dos caminhos e agora diz que não vai mais para a igreja. E aí fala mal de todo mundo e fica lembrando de coisas antigas, não tem mais nada a ver, mas tudo já porque para apontar para os outros e não para si. Mas a Bíblia nos ensina: examine-se, pois, o homem a si mesmo, ainda que sejam sarças e espinhos para contigo. O que é que representa isso? Não são palavras cordiais, mas de ofensa, de ameaça, porque quem está no erro e não quer se consertar, procura anunciar virtude, mas tudo aquilo é mentira, e fala alto e fala grosso, mas tudo aquilo ali é hipocrisia, é falsidade. E tu habites com escorpiões. O que escorpião faz? Como é o ferrão de escorpião? Dói, né? Então um profeta, muitas vezes, ele ouve coisas que não é para o seu agrado, mas é porque aquele que ouve não quer se arrepender. Mas o Senhor diz a Ezequiel: não temas as suas palavras, e nem te assuste com os seus rostos. Como é que está o rosto da pessoa teimosa, renitente? Cara feia, né? Todo sisudo, reclamando, ameaçando, que vai fazer, acontecer, zangado. Mas por que essa atitude? Porque são casa rebelde. Todo filho rebelde é assim. Ele não quer se consertar, é renitente, é teimoso, por mais que se fale, por mais que se advirta, reclame, mas não reconhece o seu erro. Mas tu lhe dirás as minhas palavras, não a palavra que a gente acha que deve dizer, as palavras do Senhor, quer ouçam, quer deixe de ouvir, pois são rebeldes. O que é que a Bíblia nos ensina? O que você vai transmitir é a palavra de Deus. Não tema, porque quem é do Senhor ouve as palavras dele, e quem não ouve o Senhor não pertence a ele. O Senhor é pastor de ovelhas, ele não é pastor de bodes, mas é pastor daqueles que o aceitam, que recebem a sua palavra, ainda que seja uma palavra que venha admoestar, que venha assim, causar aquele impacto para nos despertar. Mas a gente vai reconhecer que Deus é verdadeiro e que nós estamos andando errado e precisamos nos voltar para Deus enquanto há tempo. Mas tu, ó filho do homem, fala para Ezequiel: ouve o que eu te digo, não sejas rebelde como uma casa rebelde. Abre a tua boca e come o que eu te dou. Come o que? As palavras. Olha, você vai falar as minhas palavras. Ou seja, não é para a gente inventar coisas, não. Para ficar enchendo de coisas, dizendo em nome de Deus, aí mistura com língua estranha e coisa e tal, para causar impacto, né? Ele está falando língua estranha, deve ser de Deus, fica misturando uma coisa sem pé nem cabeça. A gente, o que é mesmo? Você, não, para querer se aparecer, para dizer que é homem, que é mulher de Deus. É tudo mentira. Mas quando Deus fala, a palavra de Deus diz assim: o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. E cala todo mundo mesmo, seja crente ou descrente. Quando Deus fala, Deus não pergunta assim: não duvide de mim,
mas você não está acreditando em mim. Deus não faz esse tipo de pergunta. Deus diz, e aceite que aceitar, rejeite que rejeitar. É Deus que está falando e pronto. E não há como se duvidar, não é? Tu dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixe de ouvir, porque eles são rebeldes. Mas você não seja assim, viu? Se prepare, porque eu vou colocar na tua boca, nos teus lábios, aquilo que eu te dou. Então vi, e eis que uma mão, a visão de Ezequiel, ele teve uma visão, que uma mão se estendia para ele, e eis que nela estava um rolo de livro. Ou seja, aqui está apontando o quê? Para aquilo que Deus diz, o que Deus fala, e estendeu diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora, e nele se achavam as escritas. Escritas o quê? O que é que estava escrito ali? O que é que Deus vai fazer? Estava ali, ó, lamentações, porque tinha muita coisa que precisava ser consertada. O que é lamento? Lamento, né? Tristeza, decepção e suspiros. Quer dizer, aquele anseio de ver aquele mal resolvido. E ais, o que é ais? Juízo de Deus. Se não se arrepender, Deus falou para Nínive, usando o profeta Jonas, se não se arrepender, daqui a 120 dias, olha como Deus é longânimo, paciente. A Bíblia diz, se confessar e deixar, alcançará misericórdia. Dou-lhe 120 dias. E aí foi dada a palavra aos ninivitas, e eles se arrependeram, porque senão, o que ia acontecer? E tudo isto Deus falou para Ezequiel, também serve para nós, no dia de hoje, indo aqui para os versículos 18 a 21, do mesmo capítulo 3 de Ezequiel. Claro que isso aqui não deve, como a Bíblia já está na vida, é a palavra de Deus, não é porque eu estou zangado, é porque eu estou aborrecido com fulano, com ciclano, eu não vou com a cara de alguém, eu não tenho intimidade, não tenho afeição, tenho antipatia, aí eu vou lá e falo mesmo, dou a quem doer. Não, não é assim não. Porque isso é uma atitude precipitada, e que nenhum de nós caia nesse pecado, viu? De se intrometer em coisas que Deus não nos chamou para fazer. Aí diz no versículo 18, quando eu disser ao ímpio, aquele que anda errado, certamente morrerás, não avisando tu, está falando para mim e para você. A gente está vendo a pessoa indo para o abismo, e às vezes a gente fica assim, receoso e tímido, mas a gente gostaria que o nosso filho estivesse indo de mal ao pior. O que é que a gente faz com o nosso filho que a gente estima, que é o bem? A gente reclama logo, né? Chama logo a atenção, não para matar ele não, para acordar. E nós somos irmãos, somos da família de Deus. Quando eu disser ao ímpio, certamente você vai morrer, não avisando tu, eu não vou falar, não, avisa você. Às vezes a gente tem um sonho com alguém, e é um sonho sério, muitas vezes uma revelação. Não vale este sonho que a gente chega para a pessoa, vou lhe contar um sonho, sem eira nem beira, a gente não diz o que é, não compreende, e deixa a pessoa numa cabeça confusa. Aí a pessoa começa a sofrer insônia, perde o apetite. Isso não é de Deus. Mas o que a gente tem que dizer, ó irmão, minha irmã, sente aqui, tive um sonho com você, e que o Senhor, o Espírito de Deus colocou no meu coração, é isso, 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 isso. Aí a pessoa que sabe que Deus está falando, ela não será capaz de negar, porque é isto mesmo que está acontecendo, e Deus está usando alguém porque ama e quer o bem.
O que é que a Bíblia diz? Se porventura encontra alguém, eu chamo, vai entre ti e ele só. Conversa com ele, conversa com ela. Ora junto. Mostra amizade, amor, cuidado. Ali resolveu, pronto, confessou, orou junto. Não precisa estar espalhando. Não. Mas quando a gente vai, avisa. Mas a palavra de Deus, não falando para avisar o ímpio acerca do caminho ímpio para salvar a sua vida. Será que tem pessoas aqui no nosso meio que a gente está vendo que está andando em erro? E não é porque a gente viu alguém falar, não. A gente é testemunha ocular e auricular. E a gente então deixa ficar do mesmo jeito. Aí a palavra de Deus diz: você está vendo isso e não avisa o ímpio acerca do caminho ímpio para salvar a vida dele. Aquele ímpio, ele vai morrer sim, na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão eu vou requerer, porque você viu e você não avisou. Ou seja, é como que não é comigo, não tenho nada comigo, não me interesso, não me preocupo, que se acabe todo lá, eu vou cuidar de mim. Aí a palavra de Deus diz: olha, eu vou requerer da sua mão, viu? Mas se avisares o ímpio e ele não se converter, aí é outra história. Da sua impiedade, do seu caminho ímpio, ele vai morrer na sua maldade, mas você livrou a sua alma. Volto a dizer, não é para ficar com mexerico nem fofoca, hein? Porque isso também é pecado e leva para o inferno. Nós somos de Deus, temos a mente de Cristo, temos temor no coração. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele vai morrer, porque não avisando tu, no seu pecado morrerá, e suas justiças que praticara não virão em memória, mas o seu sangue da tua mão requererei. Mas avisando tu, justo, teu irmão que anda contigo, mas avisando tu, justo, para que o justo não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado e tu livraste a tua alma. Nós somos chamados, Deus, para livrar as almas do inferno. Jesus disse: eu não vim para matar, eu vim para salvar. Eu não vim para condenar, eu vim para salvar. E esta é a nossa missão, para livrar as almas do inferno. Porque quando, isto é uma tendência natural que todos nós temos, falando de modo geral, né? A gente tem mais assim apreço aos entes queridos, não quer nada que aconteça, né? Com aquelas pessoas mais íntimas, mas a igreja é do Senhor, e cada um de nós somos de Cristo, e nós precisamos verdadeiramente, como a Bíblia diz, né? 1 João 3,16, e conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Se a gente tem o Espírito de Deus, e tem o desejo sincero, de ver salva a vida dos irmãos, por que medo de alertar? Se a gente está sendo usado por Deus e não pelo diabo, então nós queremos o bem um dos outros. Por isso que é muito bom quando a gente está alheio, ingênuo, inocente, desavisado, e alguém chega assim: chega aqui, deixa eu lhe falar uma coisa. Olha, presta atenção, você não está observando, mas eu estou de olho. Existe um perigo disso aí. Observa bem, ore a Deus. Quer que você acredite somente em mim, vá orar a Deus, dobre o seu joelho e pergunte a Ele se o que eu estou lhe dizendo não é verdade. E sendo verdade, sabe o que é que vai acontecer? Deus sim vai confirmar.
porque Ele é Deus. E Ele diz: eu falando, minha palavra não volta para mim vazia, mas fará aquilo que me apraz. E todas as vezes é assim mesmo. Quando um de nós, porventura, querer ficar ocultando, vivendo, no erro, aí o Senhor usa até aquele que não sabe nem falar, não sabe pregar, não fala nem língua estranha, não tem dom nenhum espiritual, mas teve um sonho e Deus chega àquela pessoa e dá um sonho. E não é um sonho qualquer não. E a gente sabe que aquele sonho é um sonho revelador. E aquilo nos incomoda. E o que é que Deus está dizendo? Deus escolheu a mim e a você para chamar esta pessoa no canto à parte, não é para ficar no microfone. Ô irmão, eu tive um sonho hoje com a irmã Maria, com a irmã José, que é Deus. Não, isso não é de Deus. Chame a parte, conversa direitinho. Aí a pessoa que é de Deus e quer realmente se arrepender, vai dar atenção, porque vai realmente entender que é de Deus, é propósito do Senhor. E aí a pessoa vai aceitar a oração e ali fica tudo resolvido, e vamos levantar a cabeça e seguir avante, porque a redenção se aproxima. E Deus não quer que nenhum de nós se perca. Amém? Só eu e você somos profeta do Senhor. E vamos nos portar de maneira digna, para que ninguém diga e aponte para nós: quem é você para estar me dizendo nada? Se você anda errado, se você não é digno. Então a Bíblia diz: procura apresentar-te a Deus com um obreiro que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem, a palavra e vive nela.